Sabe, essa é uma palavra que Deus tem falado comigo há algum tempo. E eu tenho tido uma certa dificuldade de pregá-la, porque é algo que tem incomodado muito meu coração. Mas essa semana a gente estava no estúdio e nós tivemos um tempo bem gostoso lá da presença de Deus. E a gente estava escutando uma mensagem e o pregador falou assim: ai do profeta que deixa de pregar a palavra que o Senhor mandou, só porque aquilo ainda não é realidade na vida dele. Isso não é uma realidade na minha vida, mas é algo que tem mexido com o meu coração, é algo que eu quero que mexa com o seu coração. E eu tenho certeza que Deus quer isso nessa noite. Amém? Só que eu vou te avisar. Tem um sentimento de inconformismo no meu coração, que a gente não chegou ainda aonde Deus quer que a gente vá. A gente não foi até onde Deus quer que a gente vá. E Deus tem um chamado para a minha vida, Deus tem um chamado para a sua vida. Mas é preciso que a gente rompa barreiras. É preciso que a gente quebre paradigmas. É preciso que a gente alcance níveis que a gente não alcançou ainda. Vai ser meio difícil, mas vamos lá. O tema dessa mensagem é: precisamos de uma certa dose de inconformismo. Precisamos de uma certa dose de inconformismo. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. E eu queria que você falasse assim: Deus, toma o meu coração nessa hora. Toma a minha mente nessa hora. Ó Deus, e que a tua palavra penetre profundamente no meu coração. Deus, eu estou aberto para aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. O Senhor tem toda a liberdade de vir e de me pegar. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé ainda. Não senta não. É duro, né? Quando a gente dá o microfone para alguém, você é obrigado às vezes a fazer uma oração. Talvez ela nem fosse tão sincera assim. Mas eu falei para repetir, vocês repetiram agora. Dançou. Tá bom? A Bíblia fala que a palavra lançada ao vento, ela não volta mais. Amém? Mas essa palavra ela não foi lançada ao vento. Ela foi lançada aos céus. Amém? Fica com o seu coração preparado. Tá certo? Esses dias a gente estava discutindo e eu estou pedindo para você ficar de pé, porque hoje é costume a gente ler a palavra de Deus sentado, né? E a gente não pode se conformar com aquilo que é normal. Então nós vamos ler a palavra de Deus em pé. Amém? Por questão de respeito, né? Mas mais por valorizar aquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Abra sua Bíblia lá em Atos. E se você me conhece um pouquinho, você já sabe que texto eu vou ler. Atos 3. Se você já abriu. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande.
Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, e mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, ministra aos nossos corações. Pai, Deus, que não seja as minhas palavras, que não sejam as minhas ideias, ó Deus, mas que seja uma palavra tua, Senhor Deus, tocando os corações, Pai. Ó Deus, tocando, Senhor Deus, o mais íntimo, Senhor Deus, dos nossos corações, abalando as nossas estruturas. Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, querido. Eu tinha me preparado para pregar essa palavra na semana passada. E quando a gente recebeu a notícia que o Daniel e a Dani estariam aqui, eu falei para o Jair, eu gostaria que o Daniel pregasse. O Jair falou, não é para você correr. Eu falei, não estou correndo, estou sentindo que é o Daniel que tem que pregar. E a palavra do Daniel, ela só veio a confirmar aquilo que Deus quer falar nessa noite. Amém? Eu não sei se você lembra, mas Daniel pregou que eu e você, nós fazemos parte de um propósito. Antes de um ministério, antes de um chamado, nós temos um propósito. E todos nós temos que tocar vidas. Nós temos que propagar o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, é para isso que Deus nos fez. E muitas vezes a gente corre atrás de ministério, a gente corre atrás de todas as coisas, a gente corre atrás de atividade, a gente corre atrás de serviço, mas a gente foge do propósito. E o propósito de Deus para nós é que nós toquemos as vidas, que nós façamos com que o reino de Deus se expanda. E mais, no final da palavra, ele trouxe uma palavra de Deus, onde ele dizia que Deus tinha uma palavra para essa casa, de que Deus traria pessoas aqui machucadas, pessoas com muitos problemas, pessoas sofridas, mas aqui seria um lugar de transformação, um lugar de restauração. Amém? E eu quero que você entenda os princípios dessa palavra que a gente vai falar hoje, porque ela é essencial para que a gente possa ir a esse novo nível, para que a gente possa dar esse passo além, para que a gente possa sair daquilo que é normal e a gente possa ir para o extraordinário. Amém? Precisamos de uma certa dose de inconformismo. Uma coisa que me marcou nessa palavra é que esse coxo, esse aleijado, ele era posto na porta do templo todos os dias. Ele estava ali sentado todos os dias. E a palavra fala que, ao mesmo tempo que Pedro e João, eles subiam ao templo, o coxo era levado também. Sabe? Mas algumas coisas começaram a bater forte no meu coração, e eu perguntava, quem levava? Quem colocava essa pessoa ali? Ele não ia sozinho, alguém tinha que colocar ali. Uma coisa que chama atenção também é que ele ficava à porta. Ele não era colocado lá dentro. Ele tinha que ficar na porta. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que você não seja um coxo, para que você não fique na porta. E é por isso que eu disse que eu tenho um pouco de inconformismo no meu coração, porque a gente está parando na porta. A gente não está entrando, a gente para na porta. A gente deixa de ir aonde a presença de Deus é revelada, aonde os sinais e maravilhas acontecem, a gente fica na porta, parado. Não seja um coxo, querido.
Não fique ali esperando algo de alguém. Sabe? E se ele ia para lá todos os dias, e os discípulos iam para lá também, né? O texto dá a entender aqui que Pedro e João estavam fazendo algo que era rotineiro, que era a oração das 3 horas da tarde, eles estavam se dirigindo ao templo. Provavelmente, Pedro e João já tinham visto aquele homem ali sentado. Provavelmente todas as pessoas que iam até o templo, eles já tinham visto aquele homem sentado ali. Sabe, e uma coisa que essa palavra tem mexido muito comigo é porque nós, como igreja, nós estamos acostumados a ver certas coisas. Nós estamos acostumados a olhar as situações e é assim mesmo. Isso não muda, eu não posso fazer nada por isso. É desse jeito. Está sentado ali todo dia, alguém carrega ele, leva ele para lá. Sabe, e o fato da gente ir para a rua e ver as pessoas, o estado que essas pessoas se encontram, né? Sábado a gente estava lá fazendo o trabalho de sexta para sábado e esse foi um sentimento comum. A gente tem que fazer algo mais. Não é só ali levar um pão, não é só ali orar com eles. Está faltando algo, está faltando um poder especial, está faltando o sobrenatural de Deus ali. E eu comecei a olhar para esse texto e entender o papel da igreja hoje e o papel que a igreja precisa chegar. A palavra esmola, ela passou a ser usada só no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que ela não era praticada antes, né? A gente vê várias citações na palavra de Deus onde Deus mandava que houvesse cuidado com os órfãos, cuidado com as viúvas, cuidado com os necessitados. Tem instruções na palavra de Deus, inclusive para quando nas festas os necessitados não pudessem levar as ofertas, né? Que as pessoas ajudassem. E no Novo Testamento isso continua valendo. E o fato de dar esmola, o fato de ajudar aquele necessitado, não era errado, não era caridade, era uma obrigação bíblica, agradava o coração de Deus. Levar aquele aleijado até a porta do templo, colocar ele ali, dar esmola para ele, ou para que ele recebesse esmola, não era errado, era certo. A atitude estava correta. A atitude da igreja, do povo de Deus, ela estava dentro da normalidade. Eu quero que a partir de hoje você odeie essa palavra, normalidade. Mas era certo, não era errado. Se você abrir sua Bíblia lá em Mateus 6, versículo de 1 a 4, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. Portanto, quando você der o quê? Esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Isso é Jesus falando. Ele estava orientando. Não estava dizendo para você não dar esmola. Ele estava dizendo, olha, dê esmola, só não fique fazendo propaganda disso. Mas dê esmola. Havia um cuidado da parte de Deus com os necessitados. Então, o fato de alguém ir lá e colocar aquele aleijado na porta do templo, ninguém estava fazendo nada errado, estava todo mundo fazendo certo. Passar ali e dar esmola para ele era o certo, era o esperado.
ele não tinha condição de se sustentar, ele não tinha condição de sobreviver, ele precisava daquilo. E fazia parte da obrigação do povo de Deus sustentar aquela vida. Sabe, e a igreja de hoje não está fazendo algo errado. Ela está fazendo certo. Mas sabe, talvez a igreja de hoje, apesar de estar fazendo certo, apesar de estar tratando tudo com normalidade, ela está se preocupando apenas com as esmolas. Então a gente faz culto disso, culto daquilo, semana da não sei o quê, e semana de não sei o quê, e campanha de oração para isso, e campanha de oração para aquilo. E a gente fica ensinando o povo a receber o quê? Esmola. Falando sobre esmola também, lá em Lucas 10, você vai ver que o texto fala do centurião Cornélio, e ele fala que Cornélio era um homem bom, um homem que orava, e um homem que dava esmolas. Só que o que me chama a atenção nesse texto é a atitude de Pedro. E é por isso que eu falo que a gente precisa de uma certa dose de inconformismo. A gente precisa quebrar todo esse inconformismo com aquilo que é normal, com a situação que é normal. É preciso fazer mais do que a nossa obrigação. Sabe, Pedro, quando olha para aquela pessoa que ele já tinha visto, quando olha para aquele mendigo que ficava sentado ali todos os dias, Pedro olha para ele e fala assim: ouro e prata eu não tenho. O texto fala que quando Pedro olha para ele, chama a atenção dele, ele olha para Pedro com uma cara de quem eles vão me dar alguma coisa. Sabe, e eu vejo no coração de Pedro um inconformismo com aquela situação. Talvez a fase de Pedro fosse: eu posso te dar ouro, eu posso te dar prata, mas eu não vou te dar isso hoje. O texto fala que aquele aleijado estava ali há 40 anos. É muito tempo. A gente olha o pessoal na rua, você vê o pessoal com 27, 28 anos, eles têm a aparência de 40, quase 50 anos. E esse aleijado estava ali há 40 anos. Mas precisou de um corajoso, precisou de um homem cheio do poder de Deus para olhar para ele e falar assim: eu não vou te dar mais esmola. Eu não vou te dar nem ouro nem prata, eu vou te dar aquilo que eu tenho. E sabe, ouro e prata fala dos nossos recursos humanos. Fala daquilo que é meu. Agora, poder de Deus é a ausência total de recursos humanos. Eu não tenho mais nada para dar, a não ser o sobrenatural. Sabe? E é preciso coragem e ousadia para você dar algo. E é por isso que eu falo que não é real. Isso hoje não é real na minha vida. Talvez você seja uma pessoa de mais fé do que eu. Eu tenho dificuldade com essas coisas. Eu tenho dificuldade com essa ousadia. Eu falo para todo mundo que eu sou tímido e ninguém acredita, mas eu sou. Sabe, mas é preciso ser ousado, e é isso que Deus tem trazido no meu coração, é esse inconformismo que Deus tem trazido no meu coração, porque a gente não pode mais olhar para essa situação e achar que isso é normal. A gente não pode mais olhar para um mendigo na rua, que está ali preso, pessoas com família, pessoas com filhos. Eu estava conversando com um cara, fazia 3 meses que o filho dele tinha nascido, e ele estava ali na rua. O Vonei e o pessoal, os jovens encontraram um advogado, dono de 2 empresas. O cara largou família, largou todo mundo para trás, estava na rua. Sabe, e com o tempo você começa a ver quem está mentindo e quem não está. E é fácil de você ver quando eles estão contando história e quando eles não estão. Agora é muito triste quando você vê que ele está falando a verdade. Sabe, a gente pode ir ali, entregar o pão, fazer uma oração com ele. A gente pode falar de Jesus para ele. A gente pode falar para ele aceitar Jesus.
Sabe, mas isso é muito pouco. Porque sentar com ele e falar para ele aceitar Jesus é mais fácil orar para que ele morra logo em seguida, para que Deus o leve com essa oração. Porque se ele ficar na rua daquele jeito, ele vai cair no pecado novamente, ele vai se afundar cada vez mais. Agora, a gente pode só levar o pão? A gente pode só levar o pão. A gente pode só fazer a nossa obrigação? Pode só fazer a nossa obrigação. Só que isso é esmola. E uma coisa que tem que mexer com a gente tem que prestar atenção. Você sabe quem era Pedro? Você fala, ele é um apóstolo. Ele foi o cara que ajudou a expandir o reino, ele era um cara ousado. Se você ver os relatos de Pedro, você vai ver que ele fez mais bobagem do que ele acertou. Só que na hora que ele precisou ser ousado, ele foi ousado. Amém? No coração dele ali, naquele momento, havia uma dose de inconformismo, que tem que haver essa dose no meu coração e no seu coração. Sabe, Pedro era uma pessoa muito impulsiva. Ele fazia todas as coisas de bate-pronto. Ele foi capaz de, numa revelação, reconhecer que Jesus era o Cristo, né? Mas depois ele foi repreendido por Jesus, porque ele não aceitou a morte de Jesus, né? Jesus repreendeu Satanás na vida dele. Esse era Pedro. Pedro foi o que se opôs a que Jesus lavasse o pé dele. Não, meu pé não, você não vai lavar. Aí depois ele desistiu, ele falou, não, então já que você pode lavar, mas lava tudo. Lava da cabeça aos pés. Ele era muito impulsivo, né? Pedro foi aquele que cortou a orelha do empregado do sumo sacerdote, quando eles vêm para prender Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro foi chamado de homem de pequena fé. Quando ele vê Jesus andando sobre o mar, ele vê que antes, no começo assustado, depois quando ele vê que é Jesus, ele resolve sair na água, e ele anda um pouco na impulsividade. Depois quando ele olha para as ondas, ele afunda. Jesus fala para ele assim, homem de pequena fé. Agora, como um homem de pequena fé pode olhar para um paralítico e falar, levanta e anda? Nós já vamos chegar lá. Mas eu quero que você fique na sua cabeça com essa pergunta. Quem é você? Quem somos nós? Que igreja somos nós? Pedro já te disse quem ele era. Você, quem você é, você sabe. Mas isso não pode ser limitação para aquilo que Deus quer fazer. Por mais coisa errada que você fez na sua vida, você não negou Jesus por 3 vezes. Sabe, uma coisa muito interessante. Os discípulos, até esse momento, eles tinham visto milagres. Eles tinham visto Jesus fazer milagres. Eles tinham visto coisas tremendas acontecerem, mas eles não tinham realizado nenhum deles. Agora, ver é fácil. Assistir é fácil. Todo mundo quer assistir, todo mundo quer estar sentado, vendo as maravilhas de Deus, vendo aquilo que Deus pode fazer. Agora, realizar o milagre, ser canal de Deus para que isso aconteça, é outra coisa. E isso vai exigir, meu querido, de você uma mudança de atitude. Isso vai exigir de você uma mudança de coração. Isso vai exigir de você uma mudança de mentalidade. Sabe? Agora, o que me instiga é o que levou Pedro e João, que estava com ele ali naquele momento, a serem tão ousados, a serem tão diretos, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E aqui é que entra a sua obrigação. Aqui é que entra a nossa mudança de atitude. Aqui é que entra a nossa nova mentalidade. Porque por trás de tudo aquilo,
tinha uma igreja queimando em chamas, tinha uma igreja em oração, tinha uma igreja que tinha entendido o propósito deles, tinha uma igreja clamando o tempo todo. Abre lá em Atos 2:43. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e ao quê? Às orações. E por causa disso todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram feitos, sim. Mas havia antes disso uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que praticava oração. Sabe, meu querido, e para haver sinais e maravilhas e prodígios, não basta um pastor ousado, não basta um apóstolo cheio do Espírito, não basta uma pessoa toda avivada, mas é preciso uma igreja que ora, uma igreja que paga o preço, uma igreja que, como um corpo só, entendeu o propósito e o chamado de Deus para aquele lugar. Sabe, uma igreja que ora e que se consagra, ela não vive apenas de histórias que ela ouviu, ela não vive apenas de testemunhos que ela ouviu, mas uma igreja que ora e se consagra, ela vive dos seus próprios testemunhos. E isso traz avivamento no nosso meio, amém? Agora, para que isso aconteça, é necessário um compromisso nosso, de jejum e de oração. Sabe, essa é a visão que Deus tem trazido para essa casa. Nós precisamos pagar um preço de jejum e oração. Sabe, ontem a gente ficou 12 horas orando. A gente tem feito uma campanha de jejum, a gente acaba de completar a primeira semana. E nós vamos fazer muito mais jejum. Nós vamos fazer muito mais orações. Porque Deus nos quer em um outro nível. Deus não quer que a gente reaja com passividade diante daquilo que é normal. O que é normal tem que nos incomodar, o que é normal tem que nos fazer diferentes. Agora, quando a gente está cheio da presença de Deus, quando a gente está cheio do temor, que é o que a oração, que é a busca pela presença de Deus gera nas nossas vidas, sabe, começa a haver uma ousadia dentro do nosso coração. Agora, a igreja de Atos, ela tinha 3 pilares, que era a dependência do Espírito, a paixão pela evangelização e o comprometimento com a comunhão. E quando a igreja ora, há muito poder. Isso que a gente tem que entender. Sabe, mas quando a igreja ora e isso há poder, naquela época Pedro era o apóstolo, Pedro era o discípulo que recebeu aquela autoridade. Mas nos dias de hoje, eu sou esse discípulo, você é esse discípulo. Nós temos que ter essa autoridade. Uma igreja que ora é uma igreja de poder. Em Atos 12:5, pode deixar que eu abro. Mas Pedro tinha sido preso. E ele foi liberto milagrosamente. Mas se você ler o texto, a igreja estava reunida em oração. Sabe, então não tem jeito da gente fugir disso. A gente precisa orar como igreja. A gente precisa ter o mesmo propósito. A gente precisa entender que nós temos um chamado para expandir o reino de Deus nessa cidade. E depende só da gente deixar de ser normal como todo mundo e fazer a diferença. Amém? Uma igreja sem poder
ela oferece esmolas. E uma igreja com poder vive milagres. Amém? Agora, o que me chamou a atenção nesse texto é que não foi um milagre. Não foi um simples milagre. Mas o texto fala que aquilo trouxe espanto para todo mundo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que por causa daquele milagre, Pedro e João entram com ele no templo. Ele entra dançando lá dentro. E todo mundo reconhece quem era aquele homem que estava ali há 40 anos sentado. E por causa daquilo, Pedro faz uma pregação. E mais 3.000 pessoas se convertem. E o que me chama a atenção nesse texto é que foi um milagre notório. E enquanto estava estudando para a palavra, eu estava buscando alguns textos e alguns livros e pesquisando um pouquinho. E hoje, por causa da internet, o milagre ficou fácil, né? Assim, a gente vê, não é? Hoje a gente tem mais notícia do que a gente tinha antes. Você quer saber o que aconteceu lá na África, você entra, né? Daniel veio e contou um monte de coisa, daí você vai lá na internet, dá uma pesquisada e você encontra, um paralítico lá andou, um fulano ressuscitou, o pastor Surprise ressuscitou 7 pessoas, não sei quem faz não sei o que, aquilo ali aconteceu em tal lugar, lá em Curitiba uma menina levantou da cadeira de rodas. Isso está acontecendo. Alguns autores falam que hoje é uma das épocas que a gente tem visto muitos milagres. Bill Johnson fala no livro dele, Quando o Céu Invade a Terra, que hoje, agora me confundi, não, é o Luciano Subirá, fala no livro dele, a outra face dos milagres. Ele fala que hoje talvez é uma das épocas onde a humanidade mais ouviu falar de milagres que tem acontecido em lugares assim. Só que eu quero fazer você entender nessa noite, e o que eu preciso entender também, é que para a gente tocar a nossa cidade, é preciso que hajam milagres notórios aqui no nosso meio. Para a gente não basta a história dos outros. Para a gente não basta que aconteceu um avivamento há anos atrás em Toronto. Para a gente não basta o avivamento da Rua Azusa. Isso tudo é história. Se a gente quer transformar uma cidade, a gente precisa de milagres notórios. E o que é notório? Notório é aquilo que vai chamar a atenção das pessoas. É aquilo que todo mundo fica estarrecido. É aquilo que ninguém consegue entender. Como pode eu conhecer aquela pessoa? Eu vi aquilo. Agora, isso só vai ser notório se isso acontecer no nosso meio. Isso só vai ser notório se a gente estiver andando na rua e ver um mendigo naquela situação, que está ali há 10, 20 anos drogado, e você der uma ordem para aquele mendigo, que as células dele nunca mais queiram aquela bendita daquela substância, e a partir daquele momento ele for transformado de vida e sair dali. É se você, diante de algum amigo que sofreu um acidente, está na cadeira de roda, você orar com ele, e você repreender aquele espírito, aquela enfermidade sobre a vida dele, ele ficar de pé, ele levantar, ele andar, isso é notório. Para os outros lá fora, para as pessoas de outros estados, para as pessoas de outras cidades, isso vai ser história. Isso não vai ser desmerecido, não é demérito, não é nada, mas aquilo que acontece para os outros não traz avivamento para cá. É necessário que haja aqui para que haja avivamento. É necessário que essa igreja prove de coisas, veja coisas, transforme pessoas para que haja avivamento no nosso meio. Agora, se não houver esse nosso compromisso de oração, se não houver essa unidade no mesmo desejo, esse entendimento desse propósito, a gente vai continuar dando esmola para as pessoas. Sabe, milagres notórios, eles avivam a igreja. Milagres notórios, eles salvam pessoas. Milagres notórios, eles expandem o reino de Deus nessa cidade. Amém, querido? E tem havido no meu coração. Eu não sei como isso vai acontecer. Mas eu estou cansado
de não ver isso acontecer, de não ter essa ousadia, de olhar para uma pessoa naquela situação e falar para ela assim: cara, o que eu posso fazer por você hoje é orar, te dar esse pão, e continuar orando para que Deus mude a sua vida. Eu não sei você, mas eu quero chegar num ponto de estar tão cheio de poder, de botar a mão na cabeça de uma pessoa dessa e ver ela mudar de vida. Sabe, Pedro foi tão profundo com aquilo que Pedro ora com ele, Pedro olha para ele, fala para ele assim: em nome de Jesus, anda. E Pedro imediatamente dá a mão para ele e põe ele de pé. E o texto fala que aí os pés dele ficaram no lugar e ele se pôs em pé. Mas Pedro, antes de ver o milagre, Pedro já estava dando a mão e falando: fica de pé. Sabe, mas nós estamos muito longe disso. A nossa fé está muito longe disso. Talvez você tenha fé para fazer um negócio. Talvez você tenha fé para não, isso vai mudar, essa situação vai mudar na minha casa. Talvez você tenha fé para tanta coisa. Mas nós precisamos de fé para ver milagres. Nós precisamos de fé para ver maravilhas no nosso meio. E sabe o que aconteceu com aquilo? Eu falei para vocês que milagres notórios, eles avivam a igreja. Milagres notórios, eles salvam pessoas. Mas milagres notórios, eles indignam religiosos. Vai um pouquinho para frente aí, versículo 2 do capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqueles religiosos da época, eles mataram Jesus, porque Jesus era uma ameaça para eles. E agora Pedro e João estavam ali pregando para aquele povo e mudando a mentalidade deles, e dizendo: ó, Jesus morreu, mas o nome dele tem poder. Amém? E agora os religiosos estavam preocupados com essa nova doutrina, porque Jesus eles já tinham dado fim, mas agora estão falando que o nome de Jesus tinha poder. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que eles vão prender Paulo e João, e eles vão interrogar, eles largam Paulo e João, Pedro e João presos um dia todo, e depois eles vão interrogar eles. E quando eles vão para frente do sacerdote, dos saduceus, do chefe da guarda, quando eles vão na frente de todos aqueles homens poderosos, o que espanta aqueles homens era que Pedro e João, eles estavam extremamente desconfiantes. E quando Deus faz no nosso meio, ninguém pode falar que é mentira. Se eu te contar a história de uma pessoa que ressuscitou lá na África, você pode olhar para mim e falar assim: eu não acredito. Mas quando isso acontecer aqui, ninguém vai poder falar para você que é mentira, porque você vai falar: eu vi, eu estava lá, eu orei com aquela pessoa. Amém? Sabe? E o que mais incomoda os religiosos, o que mais incomoda essas pessoas, é que quando a igreja ora, quando a igreja está cheia do poder de Deus, esses milagres são realizados não por grandes homens, mas esses milagres são realizados por pessoas comuns. Pessoas comuns. O versículo 4:13 fala assim: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem que é comum? Eu sou comum, você é comum. A palavra de Deus deixa bem claro que Pedro, ele era um iletrado, ele era um pescador, ele era uma pessoa simples do povo. Sabe, a igreja hoje tem montado uma coisa de que não,
eu sou um grande homem de Deus. Eu sou tão poderoso, eu sou tão usado por Deus que eu preciso andar com segurança. Que você não pode falar comigo. Você tem que ficar longe de mim. Porque para eu fazer esses milagres, eu sou separado, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. E o que Deus quer é uma igreja nova, uma igreja com uma visão diferente, uma igreja onde eu, você, a gente tem uma busca tão incessante, tão intensa pela presença de Deus, que você vai fazer milagres lá na sua faculdade, você vai fazer milagres lá na sua rua, com o seu vizinho, você vai ter autoridade para orar com as pessoas. E você, quando orar, essa pessoa for curada, você vai trazer ela para cá, e ela vai trazer a família dela, e ela vai trazer os vizinhos dela. Amém? É isso que tem que acontecer no nosso meio, é isso que é avivamento. Avivamento não é quando um grande homem de Deus, cheio do poder de Deus, ele vai, ele prega, ele faz. Ele faz mesmo, se ele está ali disponível, Deus vai usar. Mas avivamento é quando eu, você, quando nós tocamos as pessoas e a gente faz algo que vai além das nossas condições humanas, que vai além daquilo que eu podia fazer, algo sobrenatural, algo notório, onde aquelas pessoas que estão ali em volta vão reconhecer: poxa, eu conheci aquela pessoa, eu sabia da situação dela, eu vi ela daquele jeito, e hoje ela é diferente, aconteceu alguma coisa. Sabe por que tem que ser com homens comuns? Porque homens comuns, eles não levam a glória para eles próprios. Eles são comuns, eles são pessoas simples. Agora, pessoas muito cheias de si, homens acostumados com o poder, homens acostumados com a glória e com tudo ali. A tendência deles é que eles continuem fazendo aquilo, para que as pessoas continuem ali, reverenciando aquela pessoa. Levando o povo de Deus à idolatria, levando o povo de Deus ao pecado. E não é isso que a palavra de Deus quer, não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Sabe, Deus tem que gerar no seu coração esse inconformismo que Ele tem gerado no meu coração, e eu sei que Ele tem gerado no de mais gente aqui. Sabe, isso tem que começar a mexer com você de uma tal forma que você fala: não, eu não posso olhar para essa situação, e eu tenho que ser ousado com aquilo. Sabe, é difícil, porque você olha para você e você fala assim: não, eu sou Pedro, eu sou homem de pequena fé, eu fiz tantas coisas erradas, eu fiz tantas coisas que não agradam a Deus. Sabe? Mas quando houve naquele apóstolo, naquele discípulo de Jesus, quando houve nele um sentimento de inconformismo, eu não vou te dar ouro nem prata, eu vou te dar aquilo que eu tenho, mas eu só posso dar o sobrenatural, eu só posso dar o milagre quando eu estou cheio de Deus. Agora, querido, se você ficar sentado na porta, você só vai receber esmola, você só vai receber migalha. Não é errado dar e não é errado receber. Não estou dizendo que é pecado, mas você entende que é uma escolha. Você pode ser o coxo ou você pode ser Pedro. Você pode depender dos outros ou você pode tocar pessoas. É uma escolha nossa. E eu não quero ser o coxo. Eu não quero ficar sentado na porta. Eu também não quero ser aquele que leva o coxo até a porta, porque é isso que a igreja faz hoje. A gente leva as pessoas até a porta e fica ali ensinando as pessoas: não, vem aqui, a gente vai orar com você. Não, vai lá na minha igreja, lá eles fazem uma oração boa, lá o pastor é avivado, lá vai acontecer isso, vai lá na minha igreja. E a gente cria um monte de pessoas: quando eu entrei naquela igreja, mudou a minha vida. Quando eu conheci o pastor fulano de tal, aquilo mudou a minha vida.
Porque não, quando eu comecei a contribuir, não sei o que, assim mudou minha vida. É isso que a gente está fazendo, a gente está dando esmola para o povo. Esmola, dinheirinho, trocadinho, moedinha. É isso que a gente está dando para as pessoas. Quando a gente precisa ensinar as pessoas que há um Deus poderoso, há um Deus que faz sinais, há um Deus que faz maravilhas, e Ele não precisa de usar grandes pessoas, Ele não precisa de usar pessoas importantes, Ele pode usar a mim, Ele pode usar você, aonde você estiver. Basta que você queira e basta que você busque intensamente. E eu falei para vocês de milagres notórios, e se você continuar, eu não quero me estender muito com o texto, mas se você continuar lendo aqui, você vai ver que os sacerdotes, eles alertam Paulo, Pedro e João, para que eles não falem mais sobre aquilo. E eles falam uma vez, e Pedro fala para eles, mas como eu não vou falar? Está aqui. Está aqui, você não conhecia ele, eu também conheci ele, está aqui. Ele anda hoje, ele era coxo, 40 anos, e hoje ele anda, como eu não vou falar? E eles advertem novamente, para que eles não falem, né? O texto fala assim, então chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo, é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos de falar daquilo que vimos ou ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que lhe acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Milagres notórios. Ele salva pessoas, aviva uma igreja. E é preciso que a gente viva isso hoje. As pessoas estão acostumadas a vir até aqui e receber esmolas. O texto fala que aquele homem olha para Pedro e para João, esperando receber algo. As pessoas têm vindo até a igreja, esperando receber esmolas. Virou comum para elas. A igreja hoje não fala mais de arrependimento, a igreja não fala mais de cruz, a igreja não fala mais de salvação, a igreja fala de sucesso profissional, a igreja fala de sucesso familiar, a igreja fala de conquistas profissionais, a igreja fala de N coisas. Mas é esmola. A igreja precisa pegar temor pela presença de Deus. A igreja precisa pregar a vida de jejum e oração. E a igreja precisa pregar e restaurar o poder de Deus, o poder milagroso de Deus. Porque as pessoas estão acostumadas a milagre. Elas já sabem que você é um crentinho bom, elas já sabem que Deus mudou a sua vida, que você é uma pessoa diferente, que você é até uma pessoa legal, você não bebe, você não fuma, você é divertido. É isso que a igreja é hoje. As pessoas acham até legal ser crente. Só que quando as pessoas querem um milagre, boa parte delas não vem para cá. Elas vão para terreiros, elas vão para médiums, elas vão para vários lugares. E sabe o que é mais triste? Os sinais acontecem lá naqueles lugares. Tem um preço alto, mas acontece. Sabe? E a gente precisa fazer a diferença, e eu queria que vocês entendessem isso nessa noite, que essa igreja, ela precisa ser diferente, ela precisa buscar a Deus num ponto tão intenso, para que a gente não seja mais normal, para que sinais, para que maravilhas aconteçam. E se tiver que começar pelos rapazes na rua, pelas pessoas na rua, que sejam com eles. Sabe, é isso, é ali que Deus tem colocado nossa visão, então vamos lá.
Não fique esperando entrar alguém de cadeira de roda aqui para ter fé no seu coração. Não, é lá com aquele mendigo. É lá com eles que nós vamos mudar a situação. É com o jovem na sua faculdade. É com a pessoa que está do seu lado. É com ela que nós vamos mudar a situação. Deus vai trazer pessoas necessitadas. Deus vai trazer pessoas precisando de um milagre. E é necessário uma correspondência do seu coração. É necessário uma correspondência do meu coração. E mais ainda, é preciso uma ousadia, uma autoridade para que possamos agir em fé e curar essas pessoas. Isso não é um chamado meu. Isso é seu. A partir do momento que a gente começar a viver isso, nós vamos partir para um novo nível. Para um novo nível em Deus. Sabe, quando Paulo e Pedro, Pedro e João são libertos, e eles saem, eles encontram eles vão para a congregação de novo, e eles contam tudo aquilo que estava acontecendo, né? Quando foram soltos, versículo 23 do capítulo 4, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, e eles começam a fazer uma oração. E lá no versículo 30 e 31 fala assim, a oração deles termina assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Amém? Agora, eles não ficaram na porta. Eles não ficaram na porta. Eles estenderam a mão e falaram: Senhor, estende a tua mão, faz curas, faz milagres, faz maravilhas. Sabe, e quando nós clamamos por milagre, a fim de estendermos o reino, não para nossa honra, não para ser um popstar, não para ser alguém conhecido, mas para expandir o reino de Deus, nós somos ainda mais cheios do Espírito Santo. Essa igreja aqui, eles já tinham sido batizados, eles já estavam em Pentecostes, eles já tinham recebido o poder de Deus, mas a palavra de Deus fala que eles foram ainda mais cheios do Espírito Santo e corajosamente eles anunciavam a palavra de Deus. Ninguém cala uma igreja onde há milagres. Ninguém anula a sua voz quando há o poder de Deus na sua vida. Sabe, querido, e Atos 1:8 fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O texto não está falando. Você vai receber unção de riso. Você vai receber unção disso. Você vai receber unção do leão. Você vai receber... Não. O texto está falando: recebereis poder. E para que serve o poder se não for para tocar as pessoas, se não for para operar sinais, se não for para ser usado com autoridade? É isso que o poder significa. Esse avivamentozinho de barulho, isso não é poder. Isso é barulho. É legal, faz bem, edifica. Eu não estou falando nada disso. Não estou questionando nada disso. Mas a igreja fica só com isso. A igreja fica só com o mover do Espírito Santo, fica só com as novas línguas, fica só com o oba-oba. Mas Jesus falou: recebereis poder. Poder. E poder é para tocar pessoas. Poder é para expandir o reino. Ser-me-eis testemunhas aqui, lá fora e até os confins da terra. É para isso que a gente recebe o poder. Não é para a gente ficar aqui se divertindo, brincando de ser crente e ficar aqui nesse legal. É muito legal.
É muito legal, sim. Mas para mim isso é ficar sentado na porta do templo. E eu quero Atos 1:8 na minha vida. Eu quero Atos 2:23. Eu quero Atos... Eu quero. Eu não quero mais ficar no oba-oba. Eu quero ser usado com poder. Eu quero ser usado com autoridade. Eu quero que Deus me dê ousadia. E eu oro para que Deus te dê ousadia. Eu oro para que Deus te dê autoridade. Agora, a gente tem que ser um só. A gente tem que ter essa mesma visão. Porque o milagre ele não depende de uma pessoa, ele depende de uma igreja que ora. Depende de um povo que paga o preço. Depende de uma mesma visão. Pessoas que pensam da mesma forma. Pessoas que têm a mesma motivação. Pessoas que clamam em Deus pela mesma coisa. E Deus já tem feito coisas no nosso meio. Deus já tem feito coisas na sua vida. Deus tem aberto porta para você. Deus tem feito milagres na sua vida. Eu sei disso. A gente tem vivido testemunhos. Mas Deus quer mais. Deus quer mais. Só que isso que a gente está oferecendo, nesse nível que a gente está querendo viver, nós só vamos conseguir dar esmola para as pessoas. A gente só vai conseguir dar esmola. E eu queria te chamar para... Se você está cansado de oferecer esmolas, se você está cansado de dar muito pouco, se você tem vivido só do mover, mas você não tem tido poder na sua vida, e você quer esse poder, eu te convido para vir aqui à frente. Nós vamos buscar Deus junto, porque eu creio que Deus tem algo tremendo para a gente nessa noite. Isso não é por minha causa, não é pela minha pregação, não é pelo meu jeito de pregar, não é, eu poderia estar falando alto, mas não é isso. Não é na sua emoção que eu quero que isso aconteça. Eu quero que Deus transforme o seu coração nessa noite, que Deus mude as suas motivações. E se você quer realmente ser usado com poder, com autoridade, nós vamos clamar pela presença de Deus nessa noite. E como aconteceu aqui, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não é depois que oraram com eles, é depois de orarem. Querido, nessa hora abre a sua boca, ergue a sua mão e comece a falar para Deus: Deus, muda o meu coração. Deus, transforma o meu entendimento. Eu não quero mais ser normal. Vem neste lugar. Querido, sai da porta do templo. Sai da porta do templo. Esmola qualquer um pode dar. Agora, para dar poder, para ter poder, é necessário uma mudança de vida, é necessário uma mudança de conceitos, é necessário um novo compromisso. Religiosidade não dá poder, mas é preciso um coração quebrantado, um coração que anseia pela presença de Deus, um coração que não quer olhar para as pessoas e ver a miséria delas, ver a situação em que elas se encontram e falar: eu vou orar com você e meu Deus é bom, meu Deus vai fazer alguma coisa. Não. Deus, muda essa situação em nome de Jesus. Querido, nós como igreja, nós precisamos buscar um nível de autoridade maior. Nós precisamos caminhar num novo nível de vida. Nós precisamos caminhar. E após orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, querido, clama nessa hora pela presença de Deus. Clama com todo o seu coração para que Deus venha sobre as nossas vidas essa noite.
Deus toque as nossas vidas, para que Deus toque os nossos corações, para que Deus nos mude, para que a gente saia da normalidade, querido. Nós não podemos mais viver essa vida. Vento que vem dos quatro cantos, vento que vem, vento do Espírito sopra sobre